E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai ter um novo Exagear para tanto celulares fracos quanto para celulares mais potentes que tenham aí o suporte da Turnip, e que esse daqui é o Exagear modificado pelo AJ. Ele vai ter várias features para vários celulares diferentes, então mesmo que você tenha um celular fraco que só funcione com a VirGL, vai ter aí as suas opções. E é claro também para você que tem um celular que tem o suporte dos drivers Turnip, você vai poder utilizar também a DXVK junto com o Termux para obter o melhor desempenho. Tudo isso é compilado em apenas um Exagear, ou pelo menos vários APKs, que já depende do jogo que você quer rodar, vai rodar melhor em alguns deles. Como vocês podem ver, essa daqui é toda a lista de aplicativos que a gente vai ter. Vamos ter aqui os clones tanto aí do Exagear do Hugo, quanto também aqui do nosso Exagear Dark. Porém, a gente só vai estar utilizando mesmo esse Exagear Dark na versão 6.9, que foi aqui o que melhor funcionou para os meus celulares, tanto em DXVK quanto também aí para o nosso VirGL. Além, é claro que junto com o pacote a gente vai ter, é claro, o OBB que a gente vai estar utilizando para poder fazer todas as questões da Wine. Vamos ter aqui também o pacote da DXVK para celulares suportados e não menos muito importante, o nosso guia para você aí que tem aí certas dúvidas do que fazer se algum jogo não estiver funcionando. Você pode ver aqui o guia, tem informações tanto para a nossa Adreno 618, que seria aí o suporte da DXVK em celulares mais potentes, e é claro, da VirGL para celulares mais fracos e que não tem suporte a drivers Turnip. Então todas as dúvidas que você tiver, recorre a esse guia aqui que aí você vai saber certinho o que fazer. Antes de eu demonstrar para vocês como que instala, eu só vou demonstrar para vocês algumas das funções. Esse daqui é o meu Anbernic RG405M, ele tem um processador Unisoc T618 e a GPU dele é uma Mali G52, que é muito conhecida por vários de vocês, que eu tenho certeza que você tem um celular com processador Exynos ou MediaTek que tem essa mesma GPU. E com esse Exagear eu consegui rodar jogos como o nosso GTA San Andreas, Call of Duty 2, entre vários outros, com uma performance até que estável. É claro que o GTA San Andreas vai estar ali por volta dos seus 8 FPS, já o nosso Call of Duty eu consegui executar ele em ali pelo menos os seus 20 a 30 FPS, melhor do que na última Exagear Hugo. E em conjunto com esse novo Exagear para celulares fracos, eu também consegui fazer funcionar o nosso PES em celulares fracos, né, como vocês podem ver. O porém é que em certas animações, ou principalmente depois de algumas coisas, como por exemplo você tentar fazer um gol, o nosso Exagear simplesmente crasha. E eu não sei do porquê devido a isso, provavelmente deve ser por conta da questão que a gente tá tentando executar em um celular que não era nem pra estar tentando executar esse tipo de jogo, porém em certas situações, quando ele vai abrir alguma cutscene, ou até mesmo, né, como vocês podem ver, em alguma bola, simplesmente o nosso jogo crasha depois de cerca de uns 10 a 15 segundos que ele foi aberto, ok? Mas só acontece mesmo durante as nossas partidas oficiais. Se a gente tentar jogar aí alguma partida, como por exemplo alguma partida treino, isso aqui não acontece, mas só acontece mesmo em partidas oficiais, o que já é um grande empecilho pra gente poder jogar. Como eu disse, o nosso GTA San Andreas também funciona. O único problema é que para rodar em um celular com Snapdragon 665, ele é muito fraco para isso, e até mesmo os seus 4 GB de RAM não ajudam muito se você quiser jogar um GTA San Andreas nesse dispositivo. Então, se você tiver um celular desse nível de potência, é esse daqui o FPS que você vai estar pegando. Então bora lá para começar o nosso tutorial. Eu vou estar utilizando aqui o meu tablet para vocês poderem ver um pouquinho mais, e ele tem um processador T608, que é bem mais fraco do que o T618 que tem aqui. Primeiro de tudo, você vai baixar todos os arquivos que você vai precisar para fazer o download. O primeiro tutorial que eu vou fazer é para você que tem o celular fraco e quer utilizar a VirGL, ou então um celular que não suporta a Turnip. Isso daqui pode ser feito tanto em Snapdragon 8 Gen 1, que sem dúvida não é fraco, porque o 8 Gen 1 nem o 8 Gen 2 ainda suportam a Turnips, então vocês vão ter que fazer esse do VirGL. Se você tiver um processador Snapdragon com uma GPU Adreno acima da 616, espera um pouquinho que eu já vou fazer o tutorial do DXVK, que tem uma performance muito melhor. E lembrando que o DXVK funciona em Adreno 616 ou acima disso, então um pouco F3 com seu Snapdragon 870 vai rodar de boa a DXVK. Mas voltando pro tutorial da VirGL, basta você abrir aqui a pasta que você baixou com todos os APKs do seu querido Exagear, e você vem aqui nesse New APK with Custom Controls, e aqui
aqui você vai ter todas essas gamas de APKs, como eu falei no início. É só você clicar nesse Exagear Dark versão 6.9, seleciona aqui e instala ele primeiramente, e depois que ele já for instalado é só você clicar em abrir. E aqui na hora que ele abrir pela primeira vez, você vai dar aqui a permissão de acessar arquivos e mídia, e aqui você vai selecionar manualmente o OBB para você poder utilizar, ou seja, já te livrando aí de acessar a pasta OBB e data do seu Android 13. Só você vir aqui na sua pasta de downloads, vem aqui na sua pasta aonde você baixou o Exagear, e aqui nesse com.ludash.benchmark é onde vai estar o seu OBB, e é só você selecionar e aguardar ele extrair tudo. E agora sim, depois que já terminou de extrair, ele vai perguntar aqui para sobrepor a outros aplicativos, só você abrir aqui no seu Exagear, dá permissão para sobrepor a outros apps e depois volta. Nessa telinha aqui, você vai clicar primeiramente nessa questão de configurações, vai vir aqui Change the Location of Drive D, que seria a pasta onde a gente vai colocar as coisas, e aqui você seleciona o diretório do seu downloads, que é onde você vai colocar os arquivos dos seus jogos e outras coisas que você vai utilizar no seu Exagear. Aí é só você clicar em OK, e dá aqui um restart para ele reiniciar tudo certinho. Lembra do que eu falei que você vai colocar os seus jogos na pasta de downloads, e é justamente o que a gente tem aqui, tanto o nosso Need for Speed, quanto o Euro Truck, quanto aqui também o nosso Pack VGL para os nossos testes, e também o nosso Sonic Mania, que é um joguinho. Depois de tudo isso, abre novamente aí o seu Exagear, e aqui nessa primeira telinha você vai clicar nessas três barrinhas de cima e vai vir em Manage Containers. Você vai clicar aqui no mais, e dependendo do jogo que você quiser jogar, alguns vão funcionar melhor na 8.2, alguns vão funcionar na 7.0, isso daí depende bastante. Eu geralmente coloco na 8.2 porque aqui tem a melhor compatibilidade. Depois disso você vem nessas três barrinhas aqui do lado, clica em Settings, e aqui você vai colocar na aba de GPU o de acordo com o que você quer utilizar. No meu caso eu vou estar utilizando a VirGL, mas caso você tenha um celular com uma GPU Adreno 616 ou acima, é só você vir aqui e colocar no modo de Zinc Turnip. Resolução eu recomendo você deixar em 800 por 600, caso não rode tão bem, coloca na 640 por 480, porém muito poucos jogos vão ter suporte a essa resolução. Color Depth deixa em 32, Controls você coloca aqui no seu querido CP10 Touchpad e no Language você coloca em inglês. Depois disso é só você sair dessa tela e vir aqui na aba do seu desktop, e antes da gente fazer qualquer coisa, sempre que você for iniciar alguma sessão do seu Exagear, você tem que selecionar todas essas caixinhas aqui de cima do VirGL Overlay, e depois você desliza aqui mais para baixo e você vai dar várias vezes aqui o botão do Clean Services, e depois você vai apertar novamente em Start Services. Uma vez que você já fez isso, você já pode clicar aqui na aba do desktop, e primeiramente, antes de você iniciar alguma coisa, você vai ter que ver o selecionado para o seu celular, porque ele vai fazer um setup completo para isso. Como a gente está utilizando a VirGL Overlay, é só você clicar aqui nesse VirGL Universal e aí ele vai começar a abrir o nosso Exagear. Uma vez aberto, como vocês podem ver, ele vai falar aqui que ele vai fazer o download das configurações e tudo mais. Você pode vir aqui e clicar em instalar, dependendo do seu celular, esse tutorial pode demorar um pouquinho para fazer o download. E depois que ele terminar o download, ele vai vir aqui para a tela do nosso Exagear, porém a gente ainda não vai poder utilizar, porque ele vai fazer todo o setup, como eu falei para vocês. Depois que ele concluir o setup, praticamente a gente já tem tudo instalado para a VirGL, você não precisa fazer muito mais do que isso. Porém, alguns jogos vão precisar de alguma configuração específica, vai precisar de uma wine específica, enfim, muitas coisas aí que são relações do Exagear e que eu não posso fazer nada. Mas sempre que você quiser iniciar, você clica aqui várias vezes em Cleaning Services e depois em Start Service. E aí é só você clicar novamente na aba do desktop, e aqui a gente vai ter tantas opções para VirGL para celulares fracos, que seriam aí GPUs Mali e principalmente Snapdragons que não suportam aí os drivers Turnip. E é claro, a gente vai ter também pro SD8 Gen 1 e também pro Snapdragon 8 Gen 2, que aí você vai clicar nesse shortcut da frente. Como eu tenho aqui um processador Unisoc, é só a gente clicar aqui nessa VirGL New, e aqui nessa aba a gente vai ter tanto da mesa V4 quanto mesa V3, porque dependendo do que o Exagear selecionar para você, você vai ter que utilizar um deles ou o outro. Pro primeiro setup, eu recomendo você selecionar essa mesa V4, e aqui nessa outra aba cheia de Turnips e VirGL, e aqui nessa outra aba do TFM você vai selecionar esses penúltimo VirGL, que é o VirGL GL 4.3 Full Screen GL Thread False. E é só você clicar nele, ele vai começar a startar o nosso querido Exagear, e aí depois que ele startar, você já vai poder fazer algumas configurações. Agora sim, como vocês podem ver, o nosso Exagear já iniciou.
porém vários jogos ainda não vão funcionar mesmo com aquela configuração inicial. Para você corrigir isso, é só você vir aqui na sua guia do Start, e aqui você vai vir aqui até a sua guia do Install, e a primeira coisa que a gente vai instalar, como sempre, é vir aqui na aba do DirectX, e você vai instalar o seu DirectX 10, sendo aqui o install DX10 2010 Juni.bat. Só você clicar uma vez em cima dele e ele vai começar a instalar. Depois disso, na mesma guia aqui do nosso DirectX, você vai instalar esse VC Regist, vem aqui nessa segunda opção do All-in-One Bat e ele vai começar a instalar também. Depois disso, você vai ter aqui a aba do Mesa, que é justamente o que a gente vai poder utilizar para iniciar o nosso Exagear. Vai vir aqui na aba do VirGL, que é justamente o que a gente está utilizando, e esse Mesa V4 é recomendado para caso você tenha um MediaTek, um Exynos, um Snapdragon que não suporta Turnip, como por exemplo o 8 Gen 1, um Snapdragon 665 e essas coisas. Caso você tenha um Unisoc e tenha problemas para abrir certos jogos, eu vou recomendar essa V3 aqui, que é a melhor que funciona para vocês. E aí você pode utilizar essa mesa 22.2.4. Se você tiver um MediaTek, Exynos ou Snapdragon, você vem aqui nessa V4 e instala essa daqui, V4 23.0. Isso daqui já é universal para todo mundo, vem aqui no Sound 2 e instala aqui o seu Wine Sound 2, aguarda ele instalar também. E por último, mas não menos importante, a Wine que a gente vai estar utilizando, que é essa Wine D3D, Federico Fix D3D, e aí você seleciona essa Wine 7 aqui na parte de baixo, e aí você vai poder optar tanto por utilizar a 7.8 Fix Hugo ou então a 7.2 Fix Hugo. A que eu recomendo para vocês é essa 7.2 Fix Hugo, que vai rodar a maioria das coisas, porém se alguma coisa não rodar, você seleciona a 7.8. E voilá, com tudo instalado, você já pode estar iniciando os seus jogos ou vendo o que funciona melhor para você. Eu recomendo primeiramente você vir aqui nesse 3D Test, que já tem todos os testes integrados, e testar, por exemplo, o Cube Map para ver se já tá tudo funcionando para você. Em alguns casos ele ainda pode dar erro, como por exemplo nesse tablet do T606, como eu falei para vocês, é uma Unisoc bem dificilzinha para você rodar o Exagear. Então você pode vir aqui no Mesa, vir aqui no seu VirGL e ir mudando de acordo com o que você achar melhor. Para Unisoc T606 eu recomendo esse 18.3 que vai rodar um pouco melhor para você. Já para você que quer fazer o setup do Exagear em DXVK, bom, aqui também já tem todos os arquivos que a gente vai precisar. Primeiramente a gente vai instalar o mesmo Exagear, sendo aqui o nosso Exagear Dark versão 6.9. Clica aqui para instalar e aguarda a instalação completar. Dá aqui o seu abrir, vai dar aqui a permissão também e selecionar manualmente o OBB que a gente precisa, do mesmo jeito que a gente fez lá no nosso VirGL. Dá aqui também a permissão para sobrepor a outros aplicativos. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá basicamente. Vem aqui, muda aqui a nossa pasta para a pasta de downloads, que é onde a gente vai deixar todos os arquivos de jogos e o input bridge. Dá aqui também o botão de restart para ele reiniciar o nosso querido Exagear, que já vai estar instalado. Vem aqui nessas três barrinhas, Manage Containers, clica nesse botãozinho do mais, Wine 8.2, ou então a melhor que funcionar para o seu celular, mas o que eu recomendo para DXVK é a 8.2. Clica aqui nas três barrinhas, vem nos Settings e muda aqui o nosso GPU. Você tem que deixar no Zinc Turnip Adreno para ele funcionar. Resolução eu recomendo a 800x600, que vai rodar a maioria dos jogos. Controls você coloca no CP10 Touchpad e o nosso Language no inglês. A mesma coisa a gente vai deixar certinho. Vem aqui agora para o seu aba do desktop, seleciona aqui o seu desktop e aqui você vai selecionar esse DXVK Setup para nossa Adreno 616. Dá permissão para o seu Exagear e ele vai começar a startar. Nesse start, ele vai começar a fazer a instalação do Wine. Clica aqui para ele instalar essas configurações da Wine, que vai demorar um pouquinho certamente. E logo depois que ele terminar, ele já vai carregar aqui todo o seu desktop e fazer todo o setup inicial da nossa DXVK. O bom é que para esse Exagear da DXVK, você não precisa fazer nenhuma daquelas configurações, ficar trocando de Wine, ficar trocando do seu querido Wine D3D, porque aqui a gente já tem a nossa Vulkan, vai ser a nossa prioridade, então você não precisa fazer nenhum do setup que a gente fez lá no nosso querido tablet, mostrando todas aquelas configurações diferentes que a gente tem que fazer com o nosso Exagear já aberto. O problema é que todo o resto é um pouco mais difícil, porque a gente, além de instalar o nosso Exagear, você também vai ter que voltar aqui na sua pasta que você baixou, e aqui nessa pasta do 4DXVK, você vai ter tanto o aplicativo do Termux e do Termux X11, que vão ser aqui onde a gente vai instalar o nosso servidor. Então, primeiramente, instala aqui o APK do nosso querido Termux, então instala aqui tranquilamente o seu Termux 018, e aqui a gente vai também instalar o Termux X11
X11 que a gente vai precisar. Depois desses aplicativos instalados, esse Termux X11, sei lá o que, .al.deb, você vai simplesmente copiar. E aí você vai voltar aqui até a sua pasta de downloads original e vai colar esse arquivo. Agora aqui dentro da sua pasta do DXVK, você vai clicar nesse DXVK Guide. Eu recomendo você abrir ele com um aplicativo chamado Turbo Editor, que vai ser aqui o melhor para a gente poder fazer e copiar todos os comandos. O primeiro comando que a gente vai copiar é esse Termux Setup Storage nessa parte inicial, dá um copiar. E aí você abre primeiramente o seu Termux, vai esperar ele instalar todos os bootstraps e tudo mais que ele tem que instalar, e aí você segura, clica aqui em Paste e vai dar um Enter para ele instalar. Assim que ele perguntar sobre a nossa permissão, é só você dar aqui o permitir, volta aqui no DXVK Guide, seleciona esse Package Update Y, copia novamente aqui e instala no seu querido Termux. E se no seu caso ele der failed aqui como o meu deu, você também pode colocar aqui o comando do Termux Change Repo para ele mudar o repositório do Termux. Pode colocar em qualquer repositório desde que ele funcione aí certinho pra você. E aí o meu deu certo aqui com o Termux repositório da Cloudflare. E aí depois que ele terminar de fazer todo o seu package update Y, é só você clicar aqui em Y mais uma vez e dar um Enter toda vez que ele fizer essa perguntinha. Então ele vai fazer aqui novamente a perguntinha, clica aqui em Yes, dá um Enter, Yes, Enter, e aí Yes, Enter mais uma vez, até ele terminar de fazer todas essas perguntas, e aí a gente já vai concluir a nossa instalação do Package Update. Depois disso, você vai copiar esse Package Install X11 Repo, nessa partezinha de baixo aqui de baixo, dá um copiar e cola aqui no seu Termux mais uma vez. Depois que ele terminar de instalar esse package, você instala aqui o Xorg Server, e aí depois você cola novamente no seu Termux e dá um Enter até ele instalar todos os pacotes. E depois que a gente já fez tudo isso, a gente já pode ir para outra parte do nosso tutorial, que é de copiar o Storage Download. Seleciona essa coisinha, dá um copiar e volta aqui para o seu Termux mais uma vez. Dá um paste e aguarda ele instalar. E aí depois que ele terminou isso, volta aqui novamente, dpkg ao deb, que tá tudo aqui para você. Cola aqui mais uma vez para ele fazer todas as configurações. E por último, mais ou menos importante, copia aqui esse apt finstall, copiar novamente e volta aqui para o seu Termux. Eu sei, é um processo bem chatinho, mas pelo menos a gente já vai conseguir concluir toda essa alteração. Beleza, depois de todos esses comandos feitos no nosso Termux, você não precisa fazer isso nunca mais, né? É só você deixar lá o seu Termux e o Termux X11 instalados. Agora a gente vai deixar aqui o nosso Termux aberto. Vem aqui no seu Termux X11 e aqui você vai dar as permissões para ele também. Vem aqui nessa preferência. Primeiramente você vai desselecionar esse Additional Keyboards da parte de cima. No Display Resolution Mode você vai deixar aqui no modo exato. Clica mais uma vez nele e depois no Display Resolution você vai colocar aqui na mesma resolução que você colocou no seu Exagear, que é o 800 por 600. Aqui na parte de baixo deixe selecionado o seu Full Screen On Device Display e agora você pode sair do seu Termux X11. Agora sim a gente vai voltar para o nosso DXVK Guide e vir aqui e copiar a última seleção de comandos, que é essa seleção de comandos que a gente sempre vai precisar colocar quando a gente quiser abrir o servidor do nosso Termux. Então é esse display Termux X11 Screen 800 por 600, copia ele, vem aqui no seu Termux, cola essa opção de comandos aqui. Se tudo deu certo, vai aparecer um númerozinho aqui com o nosso número que tá com a porta aberta. Aqui no nosso Termux X11 já vai ter aqui o nosso mouse já aparecendo na nossa tela. E por último, mais ou menos importante, é só a gente abrir aqui agora o nosso Exagear. Você seleciona o seu desktop e aqui você vai selecionar a DXVK. E aqui você vai utilizar esse Termux X11 T mais DXVK. Se caso ele não vier a abrir todo o seu desktop, é só você simplesmente fechar aqui todas as abas e principalmente a aba do seu Termux. Vem aqui e força o fechamento dele. E aí você faz tudo de novo. No caso, colando aquele comando de você abrir o seu servidor. E aí você abre novamente o seu Termux 11. Abre aqui o seu Exagear, clica na aba do desktop DXVK, Termux X11 T mais DXVK e aguarda ele fazer a abertura. A única coisa que você vai precisar fazer em ordem de você poder abrir os seus jogos é você vir aqui na guia do Install, vir aqui na sua guia do DXVK e selecionar a DXVK recomendada para o seu para sua Wine, né? Na Wine 8.2, a única DXVK que vai estar funcionando é a 2.1 e a 2.0. Se você quiser utilizar o DXVK 1.10, 1.10.3, você vai ter que partir para uma outra Wine, sendo a Wine 7.0, a Wine 6.0, mas aqui a gente está utilizando a 8.2, então você vai selecionar o seu DXVK 2.1. E aí depois, se ele já tiver instalado, é só você vir aqui dar o Start novamente, clicar aqui
aqui no seu 3D Test para você ver se tá tudo funcionando. E como vocês podem ver, o nosso teste do CubeMap tá pegando mais de 300 FPS. E aí depois é só você abrir o seu jogo e ver se tá tudo funcionando. O Input Bridge vai funcionar da mesma maneira, é só você clicar lá para instalar o seu APK, fazer todas as configurações que você necessitar. Lembrando que sempre que você for fechar para iniciar uma nova sessão ou simplesmente você quer sair, você precisa simplesmente vir aqui no seu Termux e encerrar o fechamento dele, ok? Porque do contrário, o seu Termux vai sempre ficar com o seu servidor aberto e você não vai conseguir iniciar uma outra sessão. Fecha também aqui o seu Exagear, dá aqui a sua informação do app, força a parada dele. E lembrando, sempre que você for abrir novamente, é só você segurar, dar um paste e colar aquele código todo que a gente viu para você poder abrir o seu servidor. E voilá, é assim que você vai jogar o seu Exagear da melhor forma possível, com tudo funcionando, o seu jogo em low, ou então qualquer outro jogo que você quiser jogar aqui no seu querido Exagear. Como vocês podem ver, a minha estabilidade para jogar o PES 2013, que é um jogo ultra pesado, como a gente pode ver, rodando em celulares fracos, funciona muito bem. E ele está executando aqui tranquilamente nos nossos 60 FPS, porque a gente está utilizando aqui a resolução de 800 por 600. E é claro também com tudo no low e rodando aqui de boaça em pelo menos 60 FPS no nosso celular. O que é um excelente resultado para você aí que estava tendo problemas para rodar o seu Exagear, porque antes a gente rodava ele aí só mesmo com o nosso querido jogo rodando ali por volta dos nossos 40 FPS, porque ele estava na qualidade ultra e tudo mais. Agora você vai ter uma excelente jogabilidade das casas aí dos seus queridos 60 FPS para você jogar o seu querido PES 2013. No geral, galera, esse daqui foi o tutorial, tanto para celulares fracos quanto para celulares com suporte à nossa Turnip. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.